Boa noite. Boa noite, em breve estaremos começando. O Wellington consegue me ouvir? Obrigada, Rosana. Com certeza muitos ensinamentos que você já teve a oportunidade de transmitir. Quem já está conectado, o som tá bom? Tá tranquilo, sinal? O som tá ok? O som? Só mais aguardar alguns minutinhos, né? Para dar o nosso horário, para poder dar início ao nosso momento de hoje, a nossa palestra live, né? A novidade aí em tempos de pandemia. Mais gostoso quando a gente começa um pouquinho antes, né? Daí a gente abre a câmera. É começar como se a gente estivesse no salão da nossa casa, né? Na Casa de Solidariedade. A gente começa a verificar os nomezinhos subindo, os coraçõezinhos, e aí a gente vai sentindo que a gente não tá sozinho, né? É que além da espiritualidade que já está conosco, com certeza, a gente começa a sentir a presença dos nossos amigos, irmãos de fé. Boa noite, Roberto, Mazé, Lourdes, mãe e pai, que já estão presentes. Então, nessa noite, agradecemos a oportunidade, né, da Casa de Solidariedade em nos manter conectados, tanto com a espiritualidade que tanto nos cuida, que tanto se preocupa conosco, mas também nos mantém conectados com os nossos irmãos, com os nossos irmãos de fé. Na verdade, só não conseguimos nos abraçar,
né? Mas sabemos que para nós espíritas as barreiras físicas realmente não existem. Então, o sentir, o imaginar é estar junto. Então, neste momento, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema da noite, é uma live especial, né? Já estou usando o termo, uma live, uma palestra especial, porque faz parte da CIT. E como temos pessoas que são da casa e outras não, então a CIT é uma semana de integração trabalhadores-escola, que acontece no aniversário da casa em outubro. Mas que para a gente continuar conectado no decorrer do ano, toda primeira sexta-feira do mês, a temática envolvendo a temática macro que vai se dar lá em outubro. Então hoje, por isso que a gente chama, e vocês viram no convite, CIT ano todo. Então é um tema que faz parte da semana de integração entre trabalhadores e escola. Então, para a gente dar início, a gente gostaria muito de fechar os nossos olhos para fazer a prece inicial. A gente vai contar com a participação do nosso amigo Marcos, que está aqui ao meu lado, mas eu vou contar um segredo, que ele não quer aparecer nas câmeras, tá bom? É porque, na verdade, a gente já fez, né, toda a adequação do enquadramento, então a gente tá com medo que o ao vivo não dê certo, afinal a gente não é tão experiente assim, né? Então o Marcos está aqui ao meu lado e ele vai fazer a prece. Eu convido todos a acompanhá-lo por pensamento e, nesse momento, fechar os olhos. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Então, que neste momento que estamos unidos mais do que nunca, primeiramente agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos dá a oportunidade desta noite estarmos reunidos para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e de tudo aquilo que nos foi deixado, e que possamos aproveitar cada palavra, cada ensinamento, para que a gente possa, do decorrer desta noite, beber da fonte e que a gente possa, cada um de nós, receber aquilo que viemos em busca. Que essa luz que já se faz presente, que está ligada, assim como esses cabos que transmitem os sinais a cada lar, a cada pessoa, que se sintam tocadas por essas vibrações, pelos laços invisíveis que a Casa de Solidariedade e Beneficência espalha, e que possamos juntos vibrar pela nossa irmã Fabiana, na sua palestra de hoje, que com certeza será de grande valia, de grande ensinamento no decorrer desta semana. Que Jesus e os amigos espirituais nos abençoe e nos guie hoje e sempre, e que possamos então dar início à palestra live desta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Eu falo que cada fase da vida a gente é posto em um desafio, né? E aceitar os desafios são escolhas nossas. Eu brinco que falar talvez não seja o meu maior desafio, mas falar sentada, sem poder ficar mexendo a mão, é o desafio que eu vou me policiar na noite de hoje, tá bom, pessoal? Então, se eu me mexer bastante, quem me conhece sabe que não falar com as mãos e falar de maneira quietinha aí é um desafio posto. E nesse momento, né, o tema de hoje é: muitas velas iluminam como um sol. Eu falo que quem disse essa frase, né, a gente encontra nas literaturas espíritas, ditas por Emmanuel. Então ela por si só traz toda a energia, toda a espiritualidade, toda a luz
deste irmão que está como tarefa a nos guiar por muitos anos. O que significa? Né? Então é uma palestra que nos deu muita possibilidade quando as nossas companheiras organizadoras da CIT, a Lucimeire, a Cris, a Romilda, o próprio Beto, né, nos faz o convite para que possamos aceitar mais esse desafio e nos passa o tema. Ele bate muito ao encontro daquilo que eu acredito, né? A somatória de possibilidades, a somatória de seres de luz, cada um no seu cantinho, cada um na sua possibilidade, e assim a gente vai fazendo um mundo melhor. E pensando nisso, não dá pra gente começar sem falar do cotidiano, né? Como estamos? Como será que está a nossa luz? Né? Será que a gente está conseguindo fazer como o sol? Será que a gente está como vela? Será que a gente está como fósforo? Aceso ou apagado, né? Como estamos com a casa de solidariedade? Ou cada qual na sua religião? Como estamos com os nossos mentores? Será que a gente está conseguindo manter essa conexão? E como estamos com a nossa casa principal? O nosso veículo de encarnação, né? O nosso veículo aqui na Terra, a nossa casa mental, o nosso corpo físico. Será que a gente está conseguindo se policiar em um momento tão importante, onde manter a saúde física e espiritual, né? A gente não pode esquecer da saúde espiritual, e a saúde emocional, ela é extremamente necessária. E o nosso dia a dia, né? Quando a gente vive naquele cotidiano maluco, a gente tem uma tremenda rede de apoio, né? Eu tô falando como mãe, a gente tem a escola que compõe, a gente tem a família, né? 2 filhos, trabalho, e aí a gente tem toda uma lógica que, de repente, por acaso, uma pandemia nos tira do eixo e nos tira do cotidiano. Nunca se viu tanta informação, as barreiras caíram, né? A gente fala que a escola está dentro da casa, a casa está dentro das escolas, palestrantes caríssimos que a gente sonhava em assistir, hoje estão dando cursos. Sabe aquele show daquela live que a gente sempre quis ir e não tinha condições de comprar o ingresso? Agora a live vem até nossa casa e, se a gente quiser, a gente ainda contribui para uma condição social em nome daquela live, daquele artista famoso. Isso tudo aconteceu de repente. Só que ao mesmo tempo que aconteceu de repente, isso nos exigiu um encontro conosco mesmo. E aí muitos estão tendo essa dificuldade de se encontrar dentro de todo esse processo. Algumas pessoas em casas, outras saindo. E aí eu faço talvez uma provocação ou uma pergunta. Como estão as nossas sensações e as nossas emoções? Durante todo esse processo, eu já tive euforia, medo, e aí eu assisti uma live outro dia na Mansão do Caminho, e falava-se que o medo, para nós espíritas nesse momento, ele é ainda mais provocador, porque ele é um medo que nos gera, porque ele traz a morte como uma condição iminente, né? Afinal, a gente liga os noticiários, se fala tanto de morte, mas nós não acreditamos na morte, mas mesmo assim nós temos medos, né? E angústia? Já sentiu angústia? Já sentiu perdido, impotência? Na verdade, a gente já sentiu um caos. Parece que tá tudo um caos na hora que a gente se vê. Essa semana mesmo eu já tive momentos de me sentir no caos. Eu falava, nossa, bem a semana que eu vou falar sobre isso. E aí a gente vai sendo testado. A gente teve um momento do Evangelho que eu falo que foi uma marca bem importante, onde o nosso companheiro Luiz falou assim: a gente está vivenciando e nós teremos que dar nosso testemunho de fé durante esse processo, né? E aí eu brincava, cada vez que eu ficava angustiada essa semana, eu falava, meu testemunho de fé já vai ser na sexta-feira, né? E aí quando a gente se vê nesse momento de caos, a gente pergunta, cadê Deus? Deus está conseguindo acompanhar tudo isso? A gente chega até a questionar, né, as verdades de Deus aí. E aí eu aprendi muitas vezes, né? Acho que 20 anos aí na casa, eu não digo que a gente aprendeu, mas